boa tarde. A liberdade de crença ou religião é garantida pela Constituição Federal. Mas, infelizmente, vira e mexe, acompanhamos casos de desrespeito, em especial com as de matriz africana. De olho nessa situação, a Justiça de Mato Grosso promoveu um curso sobre religião, política e legislação voltado ao tema. Eu sou Rafaela Vivas. A iniciativa da Justiça Mato-Grossense é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal define que exigência de intervenção sindical em demissões em massa vale a partir da publicação da ata da decisão do STF. Supremo publica acórdão da decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo INSS. E ainda inclusão. Estudantes com deficiência visual conhecem o funcionamento do judiciário cearense. O Supremo Tribunal Federal definiu que a exigência de intervenção sindical em demissões em massa vale a partir da publicação da ata da decisão do STF. O plenário da Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, deixando claro que o entendimento não se aplica de forma retroativa. A reportagem é de Evne Araújo. A decisão foi tomada em julgamento do plenário virtual. Nos embargos apresentados ao Supremo Tribunal Federal, a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, e a Eleb Equipamentos alegavam que uma contradição entre a tese definida e o comando decisório do acórdão teria deixado em aberto a possibilidade de aplicação retroativa do entendimento. No voto condutor do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que a repercussão geral da matéria foi reconhecida em março de 2013. Já o mérito do caso foi julgado em junho de 2022, sem a suspensão dos processos sobre o tema. Por isso, nesse período, as empresas não tinham certeza sobre a exigência de negociação coletiva para a dispensa em massa. Embora o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho fosse de que a negociação coletiva era imprescindível, a matéria não estava pacificada na Justiça do Trabalho e tribunais regionais proferiram decisões que validavam dispensas coletivas apesar da ausência de intervenção sindical. A decisão dos ministros do STF foi por maioria de votos. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão da decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A partir de agora, os juízes poderão dar andamento aos processos que aguardavam a divulgação do acórdão do Supremo. Acompanhe mais detalhes com Ana Paula Starling. A decisão foi tomada pelo Supremo em dezembro do ano passado e permite que aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. A mudança pode beneficiar quem começou a contribuir para o INSS antes de julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Segundo o entendimento, a regra de transição que exclui as contribuições antecedentes a essa data pode ser afastada caso seja desvantajosa ao assegurado. A tese ficou assim: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta seja mais favorável. O Supremo modulou os efeitos de isenção de ICMS na transferência de mercadorias. O STF proibiu, a partir de 2024, a cobrança do imposto na transferência de mercadorias de um estado para o outro entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. A reportagem é de Evne Araújo.
Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de uma decisão de 2021 que invalidou trechos da Lei Candir sobre incidência do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na transferência interestadual de produtos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Na análise para definir a modulação, o voto condutor foi apresentado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. O ministro buscou proteger a segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal. A maior parte do colegiado definiu que a isenção do ICMS desses casos vai ter eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. Os ministros do STF decidiram que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não tem competência para julgar habeas corpus contra atos de autoridades distritais. A reportagem é de Anderson Arcoverde. Os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos de uma lei que trata da organização judiciária do Distrito Federal. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou que, de acordo com a Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem a competência para processar e julgar originariamente a ação de habeas corpus contra atos de desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União que atuem perante os tribunais. Gilmar Mendes explicou ainda que, segundo a Constituição, o Ministério Público da União abrange o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator. 7 em cada 10 brasileiros apoiam um serviço remoto oferecido pelo Judiciário para acompanhamento dos processos. Mas o julgamento das ações ainda é considerado lento pela maioria. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A repórter Carolina Chaves traz os detalhes desse levantamento. A pesquisa Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro faz parte da Estratégia Nacional do CNJ 2021-2026 e foi apresentada durante o Seminário de Pesquisas Empíricas aplicadas a políticas judiciárias. O levantamento, que está na página do CNJ na internet, traz uma avaliação da sociedade e de profissionais que atuam no direito sobre o desempenho do judiciário. Mais de 11 mil pessoas responderam os questionários. 41% disseram que estão satisfeitos com o serviço prestado, mas 65% avaliaram que o processo teve tempo maior que o esperado. A pesquisa também mostrou que é preciso investir mais na conciliação como forma de solucionar os conflitos. Apenas 4 entre 10 entrevistados participaram de audiência de conciliação e, desse total, apenas 24% tiveram acordo. Já sobre o sistema de acompanhamento processual eletrônico, a pesquisa revelou um alto índice de aprovação. Mais de 75% avaliaram o serviço remoto como ótimo ou bom. Os números agora serão analisados pelo Conselho Nacional de Justiça e vão servir de base para a elaboração de estratégias de atuação em todo o judiciário brasileiro. Segundo o secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do CNJ, Ricardo Fiorese, o objetivo é usar esse retorno para melhorar o atendimento ao cidadão. E, evidentemente, que os resultados dessa pesquisa também servirão como apoio para recomendações direcionadas ao monitoramento de resoluções e ações de melhoria dirigidas aos diferentes órgãos do Poder Judiciário brasileiro, principalmente no que respeita à sua organização e às suas estruturas, e também com o propósito de auxiliar, de contribuir na implementação de tecnologias e sistemas eletrônicos, no planejamento de comunicação e no aprimoramento da prestação jurisdicional. A seguir, combate ao racismo religioso. Tribunal de Justiça de Mato Grosso promove curso para magistrados sobre o tema. Os detalhes em instantes. Voltamos já.
Para discutir estratégias de combate ao racismo religioso, a Escola da Magistratura de Mato Grosso e a Escola dos Servidores do Judiciário do Estado promoveram um curso para ampliar o conhecimento dos participantes sobre religião, política e legislação sobre o tema. A reportagem é de Maritza Fonseca. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil registra, em média, 3 casos de intolerância religiosa por dia. A liberdade de crença ou religião é garantida pela legislação brasileira, mas não faltam casos de desrespeito e violência. Comprometido com o tema, o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Escola Superior da Magistratura e Escola dos Servidores, promoveu curso sobre enfrentamento à intolerância e a promoção à liberdade religiosa. Combater a intolerância religiosa, a diversidade, garantir a diversidade religiosa, o direito à religião, o direito à crença está previsto em nossa Constituição, ou o direito a não professar alguma crença. As coisas mais importantes dessa oportunidade de dialogar, né, com o sistema de justiça do Mato Grosso é que a gente possa efetivamente construir, né, essas compreensões sobre até onde vai eu, enquanto um cidadão religioso, eu, enquanto um servidor público, que tenho que garantir a todas as religiões um tratamento igualitário, respeitoso, né, e que possa permitir que não haja interferência no gozo dos direitos de cada uma delas. A repórter Evne Araújo conversou sobre o combate à intolerância e racismo religioso com o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Antônio Peleja. Vamos acompanhar. Qual a importância de um curso sobre racismo religioso e intolerância religiosa para servidores do Poder Judiciário? Esse curso ele foi destinado tanto para os servidores quanto para os magistrados do Estado de Mato Grosso. Por quê? São homens, são mulheres, que têm suas religiões ou não, e o desiderato do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é justamente uma reflexão, uma inflexão sobre esses temas tão importantes para que se saiba dissociar essas condutas e mais bem julgar as causas que nos são submetidas. Como o Poder Judiciário aí de Mato Grosso tem julgado e tem lidado com essas questões sob a perspectiva da intolerância e do racismo religioso? Nós temos na própria Constituição Federal a garantia dessa liberdade religiosa, mas nós estamos a tratar aqui tanto de liberdade religiosa quanto de discriminação religiosa em prol da tolerância em uma sociedade democrática de direito. E nisso a resolução ela é muito clara, tá? Ela lança princípios norteadores da política nacional de promoção à liberdade religiosa e combate à intolerância no âmbito do Poder Judiciário. Doutor Antônio, como se combater na prática efetivamente o racismo e a intolerância religiosa? O Estado de Mato Grosso, por seus juízes, suas juízas, tem combatido essa intolerância religiosa. Vez por outra, surgem ações judiciais específicas com essa temática. Por isso, há necessidade da realização desses cursos, porque magistratura, sociedade, estudo, devem estar juntos. A função da escola judicial, e a desembargadora Helena Bezerra, a diretora da escola, ela sempre enfatiza isso, é justamente fazer com que as juízes e os juízes acompanhem todos esses movimentos culturais, sociais, para que sejam bem esclarecidos. Então, os juízes eles têm observado bastante a liberdade religiosa, têm combatido a discriminação. Qual a diferença de racismo e intolerância religiosa, embora muitas vezes um tenha relação com o outro, né? Olha, esses conceitos eles estão quase que umbilicalmente conectados. Tá? Nessa situação da intolerância religiosa, a ausência de tolerância ao que é do outro, a religião do outro, a pessoa não aceita a religião ou a crença do outro indivíduo. Isso ocorre muito com religião de matriz africana. Tá? Nós vemos diuturnamente invasões, saques, discriminações, violências contra essas religiões de matrizes africanas.
Então, nós vemos muito perseguições e a não aceitação social. Tá? Essa é uma intolerância religiosa. Tá? Já esse racismo religioso é justamente esse preconceito, tá? Que embute até um ato de violência contra os adeptos. A gente fala muito em Estado laico, mas isso não quer dizer que as religiões não precisam ser tratadas de forma equânime, né? Olha, um Estado laico, tá, significa a vedação da influência religiosa nas questões políticas, tá? Na administração do Estado. Mas isso não significa um Estado ateu, um Estado antirreligioso, porque religião e política, eles sempre tiveram engajados. O que se quer? O que se quer é que se evite essa simbiose nociva, vamos dizer assim, e excessiva de religião com o Estado. Mas o brasileiro, o Brasil, é um Estado, não é um Estado ateu, não é um Estado antirreligioso. Daí o motivo pelo qual se admitem crucifixos, esculturas, pinturas religiosas em órgãos, poderes estatais. Tá? Então, a própria Constituição ela vai garantir a liberdade religiosa, tá? Ou de não professar religião, isso é muito importante e se diga, e deve-se garantir, inclusive em instituições oficiais, tá? Deve-se garantir a igualdade entre essas religiões, tá? O respeito entre essas religiões. Então, Estado laico não significa Estado antirreligioso. É muito importante que se diga. Muito obrigada por todas as informações aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. A seguir, vamos conhecer um projeto de inclusão promovido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Eu volto já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que uma candidata tem direito de remarcar a data dos testes de aptidão física de um concurso público. A mulher ainda está se recuperando do parto. Os detalhes com Madeleine Machado. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso contra a decisão da Justiça Federal em Cuiabá, que determinou a remarcação dos testes de aptidão física e de aptidão específica para a candidata, que havia dado à luz à época da realização dos exames. A candidata procurou a Justiça depois que a organização do concurso para aluno soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso negou seu pedido de remarcação. Ela alegou ser incabível exigir que ela fizesse os testes estando com a sua capacidade reduzida por estar se recuperando de parto cesariana. Para o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a remarcação de teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época da sua realização é constitucional e se aplica também à mulher sem condições de retornar às atividades em decorrência do parto. O voto foi seguido por unanimidade pelo colegiado. Em Fortaleza, estudantes com deficiência visual têm a oportunidade de conhecer como funciona o judiciário cearense. É o projeto Justiça de Olhos Abertos, que promove acessibilidade e cidadania, como mostra a repórter Pamela Lemos. A Milena, de 15 anos, quer ser promotora de justiça e, pela primeira vez, acompanhou de perto um julgamento. A jovem, que tem baixa visão, esteve no Fórum de Fortaleza e conseguiu compreender a atuação do judiciário de um jeito bem acessível. Audiodescrição, como eles estavam vestidos, de como estava o ambiente. Eles também explicaram como ia funcionar o processo, que eles iam convidar os jurados, onde estavam os jurados, em que parte do ambiente. Assim, foi bastante inclusivo. Os alunos ainda foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Abelardo Benevides Moraes. No encontro, ocorreu a entrega de mais 130 cartilhas em braille, explicando em linguagem clara o papel e a estrutura do judiciário cearense. O material foi produzido e custeado pelo TJCE. Certamente vamos avançar mais ainda, facilitando a vida da pessoa com deficiência em todo sentido. No caso hoje aqui, visual,
na ambiência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O projeto já tem outra visita programada. Será em setembro deste ano, quando os estudantes vão assistir a palestras com servidor e advogado cegos e juiz cego de um olho. Os temas serão os trabalhos que exercem e as dificuldades superadas até alcançarem o sucesso profissional. A ideia é despertar nesses jovens o interesse pela carreira jurídica. A Karen, de 14 anos, tem baixa visão. Ela deseja ser advogada e ficou mais entusiasmada ao conhecer o fórum. Eu imaginei eu lá como advogada e dando justiça a todos. Segundo o coordenador de projetos culturais do Instituto dos Cegos, Paulo Roberto Cândido, os estudantes vão continuar sendo motivados em sala de aula. Uma das nossas professoras do nono ano vai realizar lá no Instituto, na sala de aula dela, um tribunal de júri, uma simulação, né? Para que eles possam trabalhar também com esse processo. A iniciativa inédita faz parte do projeto Justiça de Olhos Abertos, parceria entre TJCE e Instituto dos Cegos, que teve início em dezembro do ano passado, com a entrega das primeiras 200 cartilhas em braille. A finalidade é promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência visual. A atividade contempla o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, definido na Agenda 2030 da ONU. Uma das ações específicas é a promoção do acesso à justiça para todos. Autoridades e representantes de várias instituições participaram nesta quinta-feira da sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, que homenageou o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que morreu no último sábado. O repórter Rafael Porfírio acompanhou. A sessão plenária em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi conduzida pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Emocionada, ela lamentou a morte do colega da corte. Eu agradeço todos que muito honraram com as suas presenças nessa solenidade, que todos a nós toca e tocou, principalmente a nós colegas. Obrigada. O ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente da segunda sessão do STJ, colegiado que o ministro Sanseverino integrava, e o decano do STJ, ministro Francisco Falcão, destacaram a trajetória de Sanseverino e o legado que ele deixa ao Poder Judiciário. Destacou-se por seus conhecimentos jurídicos, seu empenho por melhorar a prestação jurisdicional e o uso da tecnologia nos tribunais. Desde o início da carreira até os seus últimos dias, colecionou amigos, admiradores e entusiastas do seu trabalho. Cumpriu sua trajetória com brilhantismo e nos deixa prematuramente. Dividiu conosco seu conhecimento e também o seu coração. Seu caráter generoso, gentil, criativo, sensível, movido pelo bem, sua dignidade pessoal, simplicidade, modéstia, senso de equilíbrio, firmeza de posições, tornou uma unanimidade no tribunal como destinatário da admiração e do bem-querer de todos. A cerimônia também contou com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o presidente do TST, ministro Lélio Bentes, além de outros ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Discursaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da OAB, Beto Simonetti. Firmo o compromisso de perpetuar a memória do ministro Sanseverino como um cidadão inspirador e um magistrado dedicado à defesa da justiça, da igualdade e dos direitos fundamentais. Seu legado abrilhantará o caminho das próximas gerações. Seu legado ficará para sempre. Era também conhecido por seu interesse em temas ligados à tecnologia, inclusive o uso de ferramentas modernas para o aprimoramento do sistema jurisdicional. É estudioso do tema, há alguns anos já alertava a todos, inclusive nós na Justiça Eleitoral, sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e no próprio Poder Judiciário. O ministro Sanseverino deixa-nos um legado de respeito às leis, às instituições republicanas e ao Estado Democrático de Direito. No final, Maria Tereza de Assis Moura fez a entrega de um livro fotográfico e uma placa a Maria do Carmo Estenzel Sanseverino, viúva do ministro,
em homenagem à atuação dele no judiciário brasileiro. Em seguida, os ministros e demais autoridades participaram da missa celebrada pelo Frei Josué, em memória ao ministro no salão de recepções da corte. Paulo de Tarso Sanseverino foi relator de importantes decisões no direito privado. Ele atuou na terceira turma, na segunda sessão e na Corte Especial, nos mais de 12 anos como ministro do STJ. Sanseverino também presidiu a comissão gestora de precedentes e de ações coletivas. O ministro morreu aos 63 anos devido às complicações de um câncer. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente fim de semana. Temos um encontro marcado na segunda-feira. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.